Bora lá, quarto ano. Vamos continuar nossa terça-feira aí. Nós vamos continuar a nossa terça-feira com a aula de matemática. Ontem, na nossa aula de matemática, nós aprendemos sobre o sistema monetário, dinheiro. E hoje nós vamos aprender um outro conteúdo. Bora lá? Atenção, então, que a nossa aula já começou. Vamos lá! Hoje nós vamos aprender aí sobre medida de comprimento. O que é medida de comprimento? Você sabe? Sim? Não? Vamos aprender junto, então. Unidade de comprimento, né? O que é um comprimento? É a distância que eu vou ter entre dois pontos ou entre dois objetos. Imagina aí que eu tenho aqui, deixa eu pegar para mostrar. Dois pontos, ó. O ponto rosa, né? E o ponto azul, ok? E eu quero saber qual é a distância entre esses pontos. O que eu preciso fazer? Pegar uma régua e medir a distância, então. Olha lá. Medir a distância, então, entre o ponto rosa e o ponto azul. Então, o comprimento foi criado para medir a distância entre dois pontos, entre dois objetos. E existem alguns instrumentos utilizados para medir o comprimento, que são, quais são eles? A régua, a fita métrica, a trena, são instrumentos que nós utilizamos aí para fazer a medição. E quando nós fazemos medição aí, né, de comprimento, nós podemos dizer que existe uma unidade aí fundamental para ela, para essa medição, que nada mais é que o metro, tá? O metro é a unidade de medida fundamental utilizada para determinar o comprimento. E ele é representado por um símbolo, que é a letra M, ok? Então, nós estamos falando de medir distância entre dois pontos, entre dois objetos. Quando nós falamos de unidade de metro, né, unidade de comprimento, né, nós falamos do metro, ele não é a única, tá, unidade aí utilizada para fazer uma medição de comprimento. Nós vamos ter os múltiplos, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, e os submúltiplos, que são os decímetros, centímetro e milímetro. Vamos aprender um pouquinho? Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para que você possa ver. A unidade principal, né, a base é o metro, depois eu tenho os múltiplos, depois eu tenho, então, os submúltiplos, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que são múltiplos e submúltiplos do metro. Então, aqui nessa tabelinha, os múltiplos vão ter valores maiores, ok? E eles também são representados por símbolos. Então, quando eu falo quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, m. Tá vendo que todos têm um M aqui? Porque todos, né, têm como sua unidade principal aí, sua base, o metro. E os submúltiplos? Decímetro, DM, centímetro, CM, milímetro, MM. E aqui é o quanto cada um vale. Então, 1 metro vale 1 metro. 1 quilômetro é igual a quê? A 1000 metros. Um hectômetro é igual a 100 metros. Um decâmetro igual a 10 metros. Um decímetro igual a 0,1, né? Aí a gente pode falar que seria o quê? 1 décimo do metro. E o centímetro? 100, aqui, ó. Deixa eu achar aqui. 100 centésimos aqui, né? E aqui, milímetro, milésimo. Então, aqui nós estamos falando sobre o valor que cada um deles vai ter. Então, olha lá, décimo, centésimo, milésimo. São os números decimais, separados por vírgula. Então, múltiplos, eles vão ter valores mais elevados, mais altos. E os submúltiplos, valores aí menores, tendo todos como base o metro. E existe aí uma transformação, uma mudança. Eu posso ter 1 metro e transformar ele em milímetro. Eu posso ter milímetro e transformar ele
em metro. Eu posso ter um metro e transformar ele em quilômetro. Eu posso ter quilômetro e transformar ele em decâmetro e assim por diante. Vamos aprender como é que funciona essa transformação? Então, a transformação aí para mudar uma unidade, ela é feita através de duas operações: multiplicação e divisão. Então, quando eu vou pegar aqui, ó, tá vendo aqui? Do milímetro. E vou andar para que lado aqui, ó? Para as casinhas da esquerda, eu vou fazer divisão, ok? Como é que eu faço essa divisão? Vamos seguir um exemplo aqui, ó. Tenho 62,4 centímetros. E eu quero transformar isso em quê? Em decâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou contar quantas casinhas eu vou precisar. Então, eu tô aqui nos centímetros, ó. Uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse 64 e dividir ele por quanto? Por 1000. Por que por 1000? Ó, saí do centímetro. Vim aqui no decímetro. Vim no metro e vim no decâmetro. Olha quantas casinhas eu saí, ó. Saí daqui, uma casinha. 10, 100, 1000. Então, cada casinha aí vai valer um zero aí na minha divisão. Então, 3 casinhas que eu andei para a esquerda, significa que o meu divisor, então, é 1000. Então, vou pegar o 62,4 e dividi-lo por 1000. Aonde eu vou ter o quê? 0,0624. E aí, eu preciso colocar qual é o símbolo que esse número passou a representar. No caso aqui, foi o decâmetro, ok? Então, toda vez que eu for fazer uma mudança, que eu tenho um número, vamos colocar lá, né? Os outros exemplos eu coloquei aqui. Eu tenho 44 milímetros, mas eu quero transformar esse 44 milímetros em decímetros. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, se ele for andar para a esquerda, eu já sei que eu vou ter que fazer divisão, ok? Se ele andou para a esquerda, eu faço divisão. E aí eu vou ter que contar as casinhas. Se ele tá aqui, ó, uma casinha, duas casinhas. Faço divisão por 100. E aqui, ó, eu tenho metros. E vou andar para a esquerda ainda. Vou transformar em quilômetro. Então, eu vou contar as casinhas, ó. Uma, duas, três. Então, já sei que é divisão e a divisão deve ser feita por 1000. Aqui eu tenho centímetros e transformei em metro. Olha lá, contei a casinha. 1, 2. 2 é 100. E eu já sei que eu andei para a esquerda, então eu vou dividir. Então, quando eu vou fazer mudança de unidade, transformar essa unidade em outra unidade, eu vou usar, então, a divisão se essas casinhas foram andadas aí, né, para a esquerda. Mas se essas casinhas andarem para a direita, eu vou multiplicar. A mesma coisa, conto as casinhas, mas eu faço a multiplicação. 32,2 metros. E eu vou transformar em centímetros. Então, eu estou aqui e vou, ó, os centímetros. Vou contar as casinhas, ó, tô aqui. Uma casinha, duas casinhas. Então, vou multiplicar por 100. E aqui eu tenho 8 metros e vou transformar em milímetro. Quantas casinhas eu andei? Ó, uma, duas, três. Multiplico por 1000. E assim por diante, tá bom? Então, quando a unidade for andar para a direita, eu faço multiplicação. Lembra lá que você tem que contar as casinhas. Da onde você tá, você vai contando para saber se vai ser por 10, se vai ser por 100 ou se vai ser por 1000. Ok? Então, nós estamos aprendendo aqui unidade de comprimento, né? Os múltiplos e submúltiplos e a sua unidade principal de base aí, o metro. E existe o perímetro. O que é o perímetro? É quando eu vou fazer a medida do comprimento do contorno de algum espaço, de algum objeto. Então, o que eu faço para fazer o perímetro? É muito simples, eu vou fazer adição. Vou pegar os valores que eu vou ter desse contorno e vou somar. Só isso. Então, perímetro é a medida do comprimento do contorno de algo, tá? E aí eu faço a soma, o cálculo de todo
esse contorno para ter, então, o perímetro. Então, o perímetro desse quadrado aqui é 16, ok? Vamos lá fazer a nossa atividade de hoje. Página 217, tem 3 exercícios aí. Depois você vai para a página 220, vai fazer mais 3 exercícios aí. Depois a 222, tem também aí 4 probleminhas. E depois o vamos trabalhar, tá? Na 220 é para fazer os exercícios 2, 3 e 4. O 1 não, tá bom? Ó, não coloquei aqui, ó. 220, 2, 3 e 4. O 1 não. Depois você vem para o vamos trabalhar, página 221, né? Tem lá a medida de comprimentos, aquilo que a tia Rafa acabou de explicar. E o perímetro de algumas figuras. Então, é só calcular, pegar todos os números do contorno e fazer a soma. Ok? Bora lá fazer a nossa atividade, então. E eu vejo vocês quarta-feira. Beijo no coração. Tchau. Qualquer coisa pode chamar, tá bom? Qualquer dúvida, grita lá.